Olá, vizinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast e no tema 2 temos... Um tema assim um bocadinho mais sério. Basicamente vamos falar sobre autoestima, sobre a nossa relação com o corpo. Vamos abordar aqui também um bocadinho o bullying e pronto, vai ser assim um bocadinho uma onda mais pessoal. E também sobre a magreza, sobre se ela está a voltar à moda, todos estes temas que todas nós temos pensado nos últimos tempos. Como nós falamos sobre isto, mas não tivemos tempo para desenvolver, vamos agora ter esta conversa junto convosco. Vizinhas, por acaso, risos no elevador. A vida é o conteúdo e nós o narrador. Ela guarda as minhas encomendas, que eu as dela também. Até o carteiro já nos diz olá, influências. Tudo bem. E agora vou-me embora, chega desta ladainha. Vai começar o podcast com a minha rica vizinha. Antes de começarmos, queremos fazer aqui um disclaimer e dizer que basicamente isto é a nossa experiência, aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós vivemos. Exatamente, e a nossa relação com o corpo. Basicamente, se calhar há pessoas desse lado que não vão concordar, ou vão achar que nós estamos a falar mas que somos magras, se calhar outros vão achar que nós somos gordas, ou se calhar não vão achar nada, mas só queremos deixar mesmo aqui claro que estamos a ter uma conversa de amigas, se calhar a partilhar coisas que muitas de vocês desse lado sentem e pronto, é isso, estamos aqui num espaço seguro para todas nós mulheres. Esperamos nós. É o nosso ponto de vista, a nossa experiência. Portanto, nós somos dos anos 90, a nossa adolescência foi ali no início dos anos 2000, mais ou menos, e acho que era bastante óbvio que a magreza era uma moda que estava por todo lado, basicamente a única moda que nós tínhamos acesso. Eu acho que nem era uma moda, eu acho que era a única coisa que nós víamos, é a sensação que eu tinha. Eu sinto que na televisão, nas revistas, em todo lado, só víamos pessoas magras, não Sem havia dúvida. mais Referências. mais referências, sim, estava a faltar o termo, nem era referências, era representação. Ok. Não existia representação de outros tipos de corpos em locais públicos, basicamente. Sim. Quer dizer, não é em locais públicos, é em revistas, em televisão, em... Sem dúvida. Basicamente crescemos neste... Olhem, não sei se vocês já viram agora o documentário do America's Next Top ainda não Model. vi. Eu só vi um episódio e meio, mas eu na altura via o America's Next Top Model. Eu realmente adorava aquele programa e pronto, foi basicamente nesse contexto que nós crescemos e que agora se está a perceber das consequências e um bocadinho do outro lado desse mundo. Eu por acaso não via muito, tu vias muito Americans Next? Via e adorava. Inclusive, eu cheguei a fazer um curso de modelo aos 13 anos, mais ou menos, era super nova, tinha zero jeito, zero perfil, mas o meu sonho Calhar era... até tinhas e tu é que tinha, amiga. estavas, não? Agora tenho essa consciência. Ok. Mas era um sonho, lá está, eu cresci com o sonho de ser modelo, na altura, e uma vez estava no shopping e passaram por mim e disseram: tu tinhas muito jeito, por mim, por uma amiga minha, tu tens muito jeito para ser modelo, não sei o quê, anda aqui a tirar umas fotografias. E na verdade era um curso pago e bem pago. Acontecia isso eu ia falar sobre isso precisamente, porque na minha escola também aconteceu isso, de irem lá, diziam isso, vendiam aquele sonho e na verdade era para irem, na altura acho que era o curso que era pago e depois ainda o booking que ainda tinham que pagar, de nós buscavam dinheirão para praticamente para nada, não é? Acho que ninguém saiu de lá com um trabalho. Acredito que no meu curso uma outra pessoa até devem ter tido sucesso, agora eu claramente não tinha o perfil indicado. No entanto, fui e gostei muito do curso. Pedi por favor aos meus pais para me darem essa oportunidade. Eles fizeram um esforço e conseguiram dar-me. Agora não fazia sentido e lá está, foi um sonho que me foi vendido e que os meus pais compraram a um preço assim um bocadinho puxado. Então o Fábio da produção chamou-me aqui a atenção para uma coisa que eu percebo que ele está a dizer, que é realmente eu trabalho com fotografia há imensos anos no blog, faço vídeos, etc. Portanto tem aqui uma parte que pode ser considerada uma parte de trabalhar como modelo, mas aquilo que eu queria dizer é que eu na altura, quando entrei para o curso de manequim, eu não obedeci aos padrões necessários para realmente ser modelo. Porque lá está, não seguias os padrões Exatamente. Da altura, de ter que ser se calhar extremamente magra, alta, todas Sim, essas coisas. exatamente. Eu lembro na altura se falar, tinhas de ter 1,80 m no mínimo. Por exemplo, eu lembro-me que eu, agora estou com o cabelo liso, mas eu tenho o cabelo super encaracolado e que muita gente dizia que eu tinha o cabelo muito bonito e diziam muitas vezes para eu me candidatar ao cabelo X, a marca X, pronto, não interessa estar aqui a dizer, acho que toda a gente vai saber. E na altura eu dizia logo que, primeiro, por acaso nunca partilhei esse sonho de ser modelo, também já mais à frente posso falar sobre isso, mas para além disso eu sentia que, como eu não tinha esse corpo, não valia sequer a pena eu me candidatar, porque na altura não interessava apenas o cabelo, todas as pessoas que se candidatavam eram, lá está, pessoas muito magras, lá está, eu acho que não sei, eu sentia isso e se calhar muita gente desse lado sentia, que para qualquer trabalho, para qualquer oportunidade desse género, em televisão e assim,
tínhamos que corresponder àquele padrão, senão não valia a pena. Sem dúvida, eu sentia isso também. E agora entramos aqui num outro tema que eu sentia, queria perguntar se tu também sentias, se achavas que o tipo de corpo era uma sentença, ou seja, como tinhas mais barriga ou menos barriga, se nessa altura sentias que ia ser assim para a vida toda. Então, eu sei o que é que estás a querer perguntar com essa pergunta, passa a redundância, porque já conversamos um bocadinho sobre isto, mas eu confesso que eu não pensava muito sobre isso, ou seja, tu estás a querer dizer que sentias que, ok, eu nasci assim, não há desporto que faça mudar, não há alimentação que faça mudar. Na altura não se falava sobre isso, não se falava precisamente. de todo, mas eu até já tive a oportunidade para partilhar isso noutro episódio, eu não na minha personalidade eu não penso muito à frente, então eu não pensava muito sobre o assunto, a verdade é essa, mas entendo aquilo que tu queres dizer e realmente não se falava sobre uma alimentação saudável, sobre a prática de exercício físico e a sua importância, de todo não se falava. Portanto, entendo o que tu queres dizer, mas se quiseres explicar um bocadinho melhor. O que eu sentia na altura era, se calhar eu não tinha esse corpo padrão, até porque mais à frente já vou falar sobre isso, que houve uma altura que eu engordei bastante e que a partir daí mudei a minha visão sobre o meu corpo. E na altura o que eu sentia é que por causa disso eu nunca, se calhar, ia ter aquele corpo que via nas novelas e tudo mais, porque agora fala-se que, por exemplo, se quisermos ter umas pernas de uma determinada forma, podemos treinar para conseguir lá chegar, e na altura não se falava, por exemplo, e também acontecia muito que, como nós éramos todas muito novas, havia as nossas amigas todas que eram muito magrinhas, que se calhar mais tarde, até quando começaram a ganhar a anca e assim até ficaram mais largas, pronto, já não eram aquele modelo tão padrão como se via, mas como éramos tão miúdas, sentíamos que ou tínhamos nascido assim, Sim. entre aspas, ou então que iríamos ser... não é gordas, porque se calhar sentia que era gorda, Sim, poderia não ser, sim. mas eram Mas era coisas o que sentias exatamente, e como tu te vias. Então, e como é que tu eras em pequena? Como é que era o teu tipo de corpo e como é que tu vias o teu tipo de corpo? Então, eu quando era mesmo miúda, acho que era aquela miúda normal, magrinha. Depois houve uma altura que eu não sei exatamente que idade é que tinha. Penso que teria para aí 8, 9 anos. Penso que foi ali no final da escola primária, início de ida para o ciclo, para o quinto, sexto ano, em que eu fiz um tratamento, eu tinha as adenoides, não sei se estou a explicar tudo muito bem, mas em vez de ser operada, na altura fizeram-me o tratamento, e o tratamento era à base de cortisona. Então, basicamente, foi como um peixinho a inchar. Fiquei toda super inchada, fiz com que de um momento para o outro eu fiquei, pronto, não sei, estas palavras agora é difícil dizer, mas gorda, não é? Bastante inchada e assim. E depois comecei a ouvir algumas piadas sobre isso e se calhar, enquanto miúda, não sentia... Isso não era um problema para mim, mas como era problema para outras pessoas, fez com que mudasse a minha relação com o corpo. E a partir daí, lembro-me que mesmo, por exemplo, lá em casa e tudo mais, começaram a ter mais atenção à minha alimentação. Por exemplo, a minha irmã sempre foi super magra. E começamos a ter, tipo, a minha mãe tentava se calhar não ter tantas coisas, tantas gulosices e assim, também porque sabia que o facto de eu ser assim podia-me prejudicar a nível de autoestima, e a partir daí eu mudei completamente. Por exemplo, a partir do momento que eu deixei de fazer esse tratamento eu emagreci bastante, voltei ao normal, entre aspas, só que como começou a ficar isso tanto presente na minha cabeça, eu consigo ver agora fotos minhas antigas que eu estava super magra, tipo com os bracinhos super magros. E na minha cabeça, eu naquela altura sentia que estava gorda, odiava a minha barriga, odiava tudo. Isto também acho que posso trazer aqui, também falando por ti, eu e a Bárbara temos um tipo de corpo parecido, no sentido que temos sempre tendência a ter as pernas magras e os braços assim mais magrinhos, e tudo se acumula na barriga. Se nós começamos a ganhar um bocadinho de peso, vai tudo para a barriga. E o que eu sinto, não sei se é também o que tu sentes, amiga, é que parece então que temos mais barriga, porque como, lá está, se fosse dividido pelas pernas e assim, se calhar era mais proporcional. sim, e lá está, se calhar sentimos isto nós, porque é o tipo de corpo que temos. Se calhar quem tem o tipo de corpo mais pera e assim sente o contrário. Sim, pronto, sim. porque isto Acaba por ter mais complexo na anca e tudo mais. Sim, sem e dúvida. tu, amiga? Como é que eras Então, e como é que começou? Olha, sem dúvida... Como é que começou a tua relação com o corpo? O corpo. Então, aquilo que tu disseste, sem dúvida que temos um estilo de corpo parecido, então, e como sabemos, porque já conversamos sobre isso algumas vezes, acabamos por ter uns complexos também um bocadinho semelhantes. Eu, quando era pequena, considero que não era, agora olhando para trás e vendo com os olhos da Babi de 35 anos, não era uma criança nem gorda nem magra, só que ali também por volta dos 8, 9 anos, acredito eu, e eu não me lembro
se foi nessa altura que eu comecei a ganhar mais barriga, mas pelo menos foi nessa altura que eu comecei a ter mais consciência por causa daquilo que se passava à minha volta. Portanto, 8, 9 anos, eu comecei a ficar com uma barriga um bocadinho mais proeminente, pernas continuavam magras, braços também, etc. Mas a barriga era realmente um bocadinho mais saliente. E eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, e volto a dizer, eu devia ter 8, 9 anos, de um dia em que uma amiga dos meus pais, nós estávamos na praia, no Algarve, e eu tenho a certeza que essa amiga não faz ideia disso que disse na altura, porque de certeza que não teve importância nenhuma para ela, mas eu lembro-me até hoje em que ela me chamou e disse assim: olha, anda cá, Babi, e a comentar com outro amigo que estava lá, apertou-se a minha barriga e disse: olha, vês, ela tem celulite na barriga. Com 8, 9 anos? Sim. Ainda bem que agora se fala mais sobre isso e temos noção que não mas se eu era deve mesmo dizer. pequena. Eu lembro-me disto mesmo como se fosse hoje. E eu acho que essa foi a altura em que eu comecei a ficar um bocadinho mais consciente da minha barriga e do meu corpo e destas questões, e provavelmente a altura, não estou a dizer que foi esse o facto que desencadeou os complexos que tive e que tenho até hoje, mas não ajudou de certeza absoluta. E depois também os meus primos, o meu irmão por arrasto dos meus primos, assim, um grupito de amigos também me diziam, chamavam-me gorda muitas vezes porque sabiam que me magoava e não, se calhar nem me achavam assim tão gorda quanto isso, mas como sabia que me magoava e que me... Se calhar não, digo eu, que se calhar como eram crianças, nem era propriamente para te magoar, sim, mas sim. como se tornou quase uma piada para te espicaçar, não é aquela coisa de crianças e de adolescentes, de não é? implicar, de sim, brincadeira, de implicar, sim, tipo, estavam-se a meter contigo, é o que eu quero dizer. Exatamente. Não acredito que o teu irmão te quisesse magoar, lá está, era mesmo só tipo aquela... de picardia, sem dúvida. Mas isso ficava-me, porque como era uma... Ou seja, ele chamava-me gorda e eu via-me gorda. Portanto, se eles me chamassem, sei lá, outra coisa qualquer, tipo às bolinhas, eu não via, não me ia dizer nada. Exatamente. Agora, como me chamavam gorda e eu via-me gorda, afetava-me muito. Tanto que já partilhei isto num episódio anterior. Houve uma vez que estávamos num aniversário e eles andavam atrás de mim a chamar-me gorda. E eu, a certa altura, fartei-me, empurrei um deles e ele bateu com a cabeça numa cómoda e abriu a cabeça. Então, pronto, foi um episódio que ficou assim. Se quiserem saber o resto da história, têm que ver o episódio anterior. O anterior. Foi o episódio dos sim. factos aleatórios. Portanto, foi assim mais ou menos que eu cresci, a relação com o meu corpo foi mais ou menos essa. No meu caso começou então aí, como eu te disse, e depois também lembro-me que a partir daí tudo se desencadeou. E estavas a falar em relação aos complexos, por exemplo, eu lembro-me que depois, vendo agora, como estavas a dizer, com os olhos da Karina de hoje, estava bastante mais magra, mas a partir daí tudo mudou na minha cabeça. Eu se calhar já não usava coisas tão justas. Lembro-me muito que usava, por exemplo, se usasse uma t-shirt ou algo mais justo, usava uma terceira peça, tipo um casaco ou assim para disfarçar. Com que idade, amiga? Desculpa. Sei lá, pai, 12, 13 anos. Acho que nunca mais gostei da minha barriga. Sim. Foi muito a partir daí. Até hoje? Até hoje, sim. Continuo a não gostar muito dela. Sim. Continua a não Sinto ser das mesmo. minhas partes preferidas. Sinto mesmo. E inclusive nessa altura, ou seja, já pai com uns 10 anos, talvez não tenha certeza, eu lembro-me perfeitamente que comecei a cortar todas as fotografias que havia minhas, principalmente de biquíni, pela zona da barriga. Ou seja, ficava só com a parte de cima da fotografia e o resto eu recortava. Também fazia isso. Aliás, eu rasguei as minhas fotografias praticamente todas, dessa fase em que eu lá está, que fiz o tratamento à base de cortisona. Aliás, lembro-me, eu já namorava com o Ivo, ele se calhar nem se lembra, e uma altura apareceu lá em casa, assim estávamos a ver fotos antigas, apareceu uma foto de umas férias que eu fiz com os primos em Mil Fontes, em que se via tipo mesmo assim a barriga e tudo mais, e eu rasguei a fotografia e deitei ao lixo. Acho mesmo parvo, porque se calhar neste momento, se calhar até eu ser, não eram memórias engraçadas de infância e tudo mais, mas que na altura, pronto, como aquilo mexia comigo, eu simplesmente não queria ver, queria quase apagar aquilo. Não querias ver, não querias que vissem. Sim, exatamente. Percebo. Também sentia a mesma coisa. E também continuo a sentir a mesma coisa que tu em relação principalmente à zona da barriga, é sempre aqui um bocadinho mais frágil. Inclusive nós quando estamos aqui sentadas estamos sempre a ver, olha, mas vê se fica assim, vê se fica assado, etc. Pronto, são complexos que... Sim, que há muitas coisas que nós se calhar não gostamos, mas que as outras pessoas nem sabem e nem notam, sim, mas sim. que lá está, como tu estavas a dizer há bocado, como nós não gostamos, começamos a estar cada vez mais atentas a isso. E se alguém faz um comentário que até pode nem ser maldoso sobre esse assunto, nós ficamos logo alerta, tipo, se calhar... Olha, por exemplo, nós falamos noutros episódios anteriores relativamente a perguntarem às mulheres que estão grávidas se há alguém que não gosta muito da sua barriga,
e digo isto, por exemplo, no meu caso acontece às vezes, embora agora eu já esteja muito mais tranquila quanto a esse assunto, o que eu sinto é, será que com aquela roupa estava-se a notar a barriga? Será que eu estou com uma barriga maior? Já traz assim, já volta a trazer esses fantasminhas. Sim, lembranças. Sem dúvida, e pensar que éramos tão pequeninas e já tínhamos esse tipo de preocupação, e agora olho para as minhas filhas e penso que elas também podem vir a ter esse tipo de preocupação. Não, é uma coisa que me faz mesmo muita confusão. Sentes que hoje em dia ainda acontece isso? Ou seja, que no caso embora elas também são muito pequeninas, porque a Camila acredito que não, mas a Frederica, que já tem 5 anos, vai fazer 6. vai fazer 6. Já achas que já é uma coisa que começa as miúdas a falar, a comentar ou não? Especificamente em relação ao peso, há não ao peso, tipo a barriguinha? Sim, a barriguita, sim. Ou seja, especificamente em relação ao tipo de corpo, a Camila é assim mais para o cheinha, mas é que ela ainda tem 2 anos, portanto é-lhe completamente irrelevante. De qualquer das formas, quando dizem, eu não gosto muito, porque ela tem 2 anos hoje, mas eventualmente vai crescer, não sei como é que o corpo dela vai desenvolver, e a determinada altura ela vai começar a perceber. E as pessoas podem não perceber que ela já percebe, como me aconteceu a mim. Exatamente. Ou seja, é uma coisa que te dói a ti porque sabes que pode vir a doer a ela. Sim. No entanto, acho que o que a Bárbara está aqui a dizer mais cheinha, tipo, é uma criança, uma bebezinha com uma barriguinha, só para os mauzinhos da festa não virem para aqui. Sem dúvida. Estou a dizer isto em comparação, por exemplo, com a Frederica com a mesma idade, era mais fininha ainda hoje. A Frederica é super fininha, portanto ela sinto que não tem esse impacto. No entanto, diz, amiga. Isto. Eu só me lembrei que também pode haver complexos em relação às pessoas serem muito magras, porque também tenho, lá está, familiares que são mais magrinhas e que têm complexos por isso, não há só complexos relacionados com a... Sem dúvida. Inclusive, eu depois até mais à frente, ou até posso falar já, também passei por essa fase, ou seja, no pós-parto da Frederica, mas depois falamos um bocadinho mais à frente. Também passei pelo outro extremo da moeda, que sem dúvida é mais a forma como nós nos vemos, é mais sobre isso do que a forma como nós estamos. Ou seja, o sofrimento existe obviamente sofrimento por pessoas que estão ou se veem extremamente magras, existe sofrimento por pessoas que têm complexos com a barriga, com as ancas, sofrem. O que estamos aqui a falar é a forma como a pessoa se vê. Exato. Olha, por exemplo, eu até posso dar um exemplo. Eu na altura até sentia um bocado de inveja de pessoas que eram super confiantes, mas uma inveja boa, no sentido de eu via aquelas pessoas tipo mesmo super confiantes do seu corpo e assim, e eu queria ser assim, mas a verdade é que não era. E que se calhar, lá está, se calhar aquelas pessoas até podiam ter consciência, não sei, porque havia pessoas que também podiam ter capas, no sentido de não passavam para o lado lá, que se calhar passavam uma imagem de terem muita confiança, mas até poderiam não ter e até podiam sofrer em casa e assim, porque eu também não andava propriamente a dizer ao mundo que tinha complexos. Aliás, eu tinha um mecanismo de defesa muito engraçado, que se calhar não tinha piada nenhuma, mas pronto, mas quando alguma criança também fazia aquele bullying, que se calhar na altura não era considerado bullying, não se falava tanto disso, não é? Que é, começava a dizer que eu era gordinha, eu respondia logo, eu devolvia ao desconforto. Como se eu dizia, olha, se calhar, olha, eu prefiro ter aqui a minha barriga, eu preferia ser mais gorda do que ter a tua cara. Isto não se fazia, mas eu juro-te que era a minha forma de... Claro. Eu tentava não mostrar que aquilo me ofendia, porque sabia, lá está, como estavas a dizer há bocado, o facto de terem notado que isso era uma coisa que te deixava triste, se calhar andavam ali um bocadinho a espicaçar. Então tu preferias não mostrar a vulnerabilidade? Eu tentava esconder essa vulnerabilidade respondendo de uma forma se calhar um bocadinho mais bruta, quando tentavam-me diminuir nesse campo. Então eu ia-te perguntar, tu sentes que sofreste algum bullying por causa disso? Eu acho que, como é que eu ia te explicar? Eu acho que aos dias de hoje é considerado bullying, se calhar naquela altura não era, e se calhar eu também não sentia que era bullying, mas sei que existiram determinadas frases que me foram ditas que me marcaram. Por exemplo, eu lembro-me de uma delas que nunca mais me vou esquecer, não sei exatamente que idade tinha, mas de estarmos assim... um grupo de pessoas, não vou dizer quem, porque pronto, se calhar também a pessoa não se apercebeu e pode sentir-se um bocado, ou seja, não me queria magoar e magoou e não quero estar a referir, mas por exemplo, estávamos assim um grupo de pessoas e estava um bocado frio, estarem a comentar que estava frio e terem dito, virados para mim e disseram, mas a Karina não sente, porque ela como tem mais camadas não sente frio, e eu também não demonstrei que me senti qualquer desconforto, mas a verdade é que até hoje eu era miúda e lembro-me disso porque fiquei tipo mesmo magoada e mesmo triste. E, portanto, de certa forma, sim. Depois lá está, quando éramos no grupo de amigos, grupo de crianças, havia um bocado essas piadas, mas também, como eu não levava tão a peito, não sinto que sofri bullying por causa disso. Ok, porque o bullying também nesses anos eram outras coisas. E tu, amiga? Então, olha, eu, a propósito desta questão da barriga e assim,
eu sinto que era mais eu própria que fazia bullying a mim e havia... Boa questão. Sem dúvida. E havia muito esta questão dos primos, irmão, etc. Mas que, como eu disse, acho que era mais porque eles viam que me afetava e achavam graça a implicar comigo. Tive um outro episódio de bullying que foi assim um bocadinho mais prolongado e um bocadinho mais duro. No entanto, eu não te sei dizer se era por causa da barriga, não te sei dizer porque eu até hoje não percebi porque é que aconteceu. Foi assim um episódio, eu estava para aí no 5º ano, acho eu, exatamente, no 5º ano. Tinha entrado para uma escola nova e havia uma rapariga na escola que era do 6º ano, ou seja, era um ano mais velha que eu, quase nada, que sempre que passava por mim, na verdade ela nunca me fez nada, mas eu morria de medo dela, eu estava aterrorizada, porque sempre que ela passava por mim, ela dava-me um encontrão e ficava a olhar para mim, tipo assim. E eu nunca soube o porquê, mas o certo é que eu morria de medo dela. E nunca falou para ti, nunca te dirigiu a palavra, ou seja, nada. Ela era irmã de um rapaz da minha turma, mas eu acho que ela simplesmente não ia com a minha cara, não sei. O certo é que eu tinha mesmo muito medo dela, ela sentia-me mesmo muito intimidada por ela, ao ponto de eu ir para casa à noite e rezar para ela não ir para a escola, para que alguma coisa me ajudasse para que ela não fosse mais para a escola. E, volto a dizer, ela nunca me ameaçou, nunca me disse nada, nunca me bateu, mas o simples facto de ela passar por mim, me dar um encontro e ficar a olhar para mim, fazia mesmo com que eu não quisesse estar no mesmo sítio que ela. E olhem, não sei se realmente alguém ouviu as minhas expressões, o que é que aconteceu. Ela, efetivamente, a determinada altura deixou de ir para a escola, não foi para a escola o resto do ano. E eu fiquei muito aliviada, mesmo muito aliviada, e soube depois o que é que tinha acontecido, porque no ano a seguir ela estava na minha turma. E depois, Assim, como é que foi? twist. A seguir, ela já não implicava comigo e acabamos por ficar amigas. E sinto que eu nunca falei com ela Eu senti que isto foi amigas. Amigas, Não? porque eu nunca esqueci isto, não é? Não sei ao certo, continuo sem saber o porquê dela ter feito isto, simplesmente, lá está, não ia com a minha cara ou sentia que tinha mais autoridade porque era mais velha e eu me sentia mais intimidada por ser mais nova e estar numa escola nova, mas o certo é que mexia mesmo comigo. E depois, pronto, acabamos por ficar amigas e ela acabou por repetir o ano. Não sei, nós estávamos aqui a falar de outras questões, não sei se foi por causa disso ou porque é que foi, mas o certo é que eu no 5º ano tinha uma autoestima mesmo muito, muito, muito fraquinha. Ao ponto de, eu lembro-me de, pronto, aquelas brincadeiras que se dizia, mas quem é que tu gostas, mas quem é que tu... Pronto, havia lá um rapaz de quem eu gostava e uma vez perguntaram-lhe de quem é que ele gostava. E ele disse que era da Bárbara e havia outra Bárbara. Então eu nunca sequer assumi que era de mim. E depois, passado não sei quanto tempo, descobri que afinal era de mim. E fiquei tipo, como é que é possível? Não era para mim sequer uma realidade um rapaz gostar de mim. Porque lá está, porque tinhas uma imagem tão denegrida de ti própria que nem tão pouco sentias que eras quase, sei lá, podias ser a escolhida, não é? Sim. Acho que essa foi a altura assim mais crítica. Depois, a partir do 6º ano, comecei a ganhar um bocadinho mais de confiança, etc. E as coisas começaram a mudar um bocadinho. Mas a questão do complexo com a barriga e com assim, algumas questões de autoestima mantiveram-se. Acho que isso pronto, acaba por nos acompanhar um bocadinho ao longo da vida. Eu acho que enquanto nós éramos miúdos, nós, lá está, sofríamos de coisas que nem eram se calhar por maldade, mas porque todos fazíamos. Por exemplo, eu também lembro-me quando eu fui para o 5º ano, a minha escola era até ao 12º ano, que é uma diferença gigante de idades, não é? Miúdos de 10 anos com miúdos quase de 20, que já tinham reprovado e que deviam sair aos 18, mas que ainda lá estavam, não é? Sem Ou dúvida. por outros motivos. Então o que acontecia muito, havia uma zona da minha escola que eram os antigos balneários, que depois deixaram de ser utilizados porque havia um pavilhão fechado no campo, que ninguém se chegava para lá perto, porque estavam os mais velhos e todos tinham receio de ir para lá. Não era que eles fizessem algo negativo, se calhar também faziam, obviamente, alguns miúdos, mas todos tínhamos medo. Por exemplo, estávamos a jogar a bola ou assim e todos, se a bola fosse para lá, ficávamos todos a ver quem é que ia lá buscar a bola porque tinham receio. Pronto, mas lá está, eu continuo a dizer, acho bem que se fale cada vez mais disto, do bullying e tudo mais, porque acho que se calhar todos nós passamos por situações dessas, mas simplesmente nem fazíamos ideia do que é que acontecia. Era quase uma questão natural, não é? Sim, imagina, esta questão, eu consigo ver aos olhos de muitas coisas, deste bullying que eu sofri, consigo ver à luz de muitas coisas que se ouvem hoje em dia e que aconteciam também na altura, só que não se falavam tanto, que isto não é nada. Ou seja, há situações muito, muito, muito mais graves, mas eu consigo ver o que é que esta simples intimidação me fez sentir na altura, e era pânico. E que lá está, que se calhar aquela pessoa não era por nada, era só simplesmente para
mostrar que era maior, que Mas era também, tipo... é verdade, mas também... Qual era a Porquê? necessidade? É Sim, isso, não, porque era mesmo estupidez. era mesmo isso. Eu até era colega do irmão dela, pronto. E eu penso assim, eu quero realmente educar as minhas filhas, e obviamente que isto é o que eu quero, não quer dizer que é o que vai acontecer, porque há muita coisa que não controlamos, mas eu quero mesmo educar as minhas filhas de forma a elas não fazerem isto nunca a ninguém, e se alguém lhes fizer a ela isto ou pior, que nos contem, para nós mesmo ajudá-las. Tenho mesmo muito, muito medo dos anos que vêm aí, nesse aspecto, sabes? Do que lhes pode acontecer ou do que elas podem fazer às outras pessoas, que espero que nunca seja nada. Sim, ou até de que elas possam sofrer com isso, não é? Exatamente, sim. Eu, quando ouço essas coisas que aparecem muitas vezes relacionadas a bullying, eu nem quero acreditar, não consigo perceber. Não consigo perceber, por exemplo, quando está uma criança no chão, então não sei quantas crianças a bater, acho que é horrível. No entanto, acho que também, enquanto sociedade, também somos um bocado culpados do que está a acontecer, porque muitas vezes existem programas e algumas coisas que até adultos veem que no fundo está-se a fazer bullying a pessoas adultas, se calhar as crianças estão a ver e estamos a normalizar, e depois só nos preocupamos quando isso acontece com crianças. Ou seja, acho que enquanto sociedade estamos mal, estamos com falta de empatia, estamos com tudo o resto. É engraçado, começamos a falar aqui sobre corpos, já estamos mais a falar por bullying, mas são coisas que nos irritam, então pronto. Sim, e porque lá está, muitas vezes esta questão dos corpos e da autoconfiança leva a questões de bullying e pronto. Ou então o bullying leva a questões de autoconfiança, também acabam por estar aqui um bocadinho. Acho que é sempre o ponto fraco. Acho que a questão do bullying vem sempre de a pessoa identificar um ponto fraco para pegar contigo. Se percebem que o teu complexo está no corpo, se calhar é por aí que vão pegar. Se acham que o teu. Imagina, enquanto crianças, muitas vezes o complexo é usar óculos. Muitas vezes as crianças pegam por causa disso. E depois estamos a falar daqueles bullyings que ainda são, pronto, todos os bullying são maus, mas quando é pura maldade de fazer mal a alguém porque sim. Não há nunca explicação, justificação e... É tentar, se calhar, cada pai fazer o seu melhor e tentarmos ter e criar relações de confiança. Olhem, é mesmo isso, é cada um dar o seu melhor. Amiga, não sei se, já que sei que a nossa questão e o nosso complexo era aqui um bocadinho na parte do corpo, não sei como é que é a tua relação com a comida. Então, tem todas umas fases. Passou ali por uma fase quando eu era miúda que eu acho mesmo, vendo agora, com olhos de adulta e de crescida, que tive um distúrbio alimentar. Isso ainda continua um bocado a acontecer, embora seja uma coisa que eu tenho trabalhado e que está muito melhor e bastante controlada, que é, eu como por emoção. Se eu estiver enervada eu como, se eu estiver triste como, se eu estiver feliz como. Pronto, a comida anda assim aqui sempre no meio das minhas emoções. Então, quando passei assim por uma fase miúda e que já tinha esses complexos com o corpo, muitas vezes quando tinha esses momentos de compulsão, depois eu vomitava, porque não sei porquê, na altura eu acho que eu não via aquilo em lado nenhum, mas na minha cabeça, se eu estava a comer algo que era a mais, e depois também se calhar porque eu ficava tipo mal disposta, percebi ali que podia de certa forma deitar aquilo fora, então pronto. Anular o que tinha feito, porque percebia-me que tinha comido quantidades estúpidas sem necessidade nenhuma. Mas na altura não se falava disto e também era bastante miúda, então eu não fazia a mínima ideia que aquilo era um distúrbio alimentar, não sabia só muito mais tarde, há relativamente poucos anos, é que me apercebi disso. E passei todos os outros, até porque depois, eu olhando agora para trás, pronto, neste momento... Não é que eu sinta que estou gorda, mas sinto que não estou com o meu corpo ideal. Acho que é mais assim, ou seja, sinto mais confortável se tivesse ainda alguns... Embora estou muito confortável com o meu corpo neste momento, mas lá está. Mas já me senti ainda mais confortável. Por exemplo, em 2021 mais ou menos foi a fase em que eu acho que estive ali super magra. E olhando agora para as minhas fotos, acho que estava tipo... Lá está, estava com um corpo bastante magro. Mas na altura sentias isso? Na altura não sentia isso. Na altura olhava para mim e pensava, ai, esta barriga. Olhando para agora eu tinha quase tipo que me esforçar. Tipo, imagina, eu tinha que fazer assim para se notar que tinha ali uma barriga. Mas na minha cabeça não era isso, é mesmo estúpido. E a partir de uma determinada altura da minha vida que deixou de ser um problema, eu acho que foi nos meus segundo ano de faculdade. Eu engordei bastante quando vim para a faculdade por só comer porcaria, não tinha a comidinha da mãe, pronto, mas também não queria saber, não era um problema aí nessa fase. Numa altura que eu percebi, olha, se calhar tinha amigas que tinham feito algumas dietas e eu fiz uma dieta daquelas dietas de 3 passos. Sim. Pronto, e emagreci bastante, na altura perdi 10 quilos e a partir daí, dessa altura até...
lá está, até tipo, há 3, 4 anos que eu engordei um bocado, eu gostava do meu corpo. Tipo, nem era uma coisa que eu adorava, nem era uma coisa que não adorava. Continuava a ter os complexos com a barriga, nunca adorei muito mostrar a minha barriga. Por exemplo, quando eu tirava fotos na praia e assim, eu preferia sempre vestir um fato bem, porque pronto, não sei, nunca gostei da minha barriga, não adoro, não é o meu ponto forte. Ou não é o ponto que eu acho forte, mas também pronto, só isso. E depois... Em 2021, eu na altura queria tonificar, porque eu, embora fosse magra, sentia sempre... Eu sempre tive pouca massa muscular, que nem é assim muito saudável, não é? Com o passar dos anos. Queria tonificar e comecei a treinar e assim. E depois, passados uns anos, treinava bastante, alimentava-me bem, era super saudável, mas depois comecei a comer um bocado pior, porque andávamos com menos tempo, também naquela altura da obra... e assim, então, tanto eu como o Ivo começamos a comer pior, só que o Ivo é aquela pessoa que, quanto pior come, mais magro fica, porque só pede massa muscular e eu sou exatamente o oposto, começo a ganhar barriga e tudo mais. Comecei a ganhar, esses bichinhos do passado começaram a voltar. Sim. Então eu comecei a ter alguns episódios de compulsão alimentar, de comer bastante e depois de vomitar a seguir. Só que nesta fase da minha vida o que aconteceu, isto junto com também foi uma fase que a minha saúde mental não estava lá no seu melhor, pronto, juntou assim muitas coisas, penso que foi em 2023. Juntando isto tudo, eu comecei-me a perceber do que estava a acontecer, então o que fiz foi uma espécie de chutar o balde, literalmente foi. Não vou deixar que isto me afete agora, eu não vou andar a vomitar, okay. Não vou andar obcecada com isto, simplesmente não quero saber em relação ao corpo. Ou seja, no fundo, acho que neste momento me sinto muito melhor com o meu corpo e sinto-me muito melhor com todos estes complexos porque consegui abstrair-me. Neste momento, se calhar já começo a sentir eu fiz esse desmame, entre aspas, de eu não tenho que ter um corpo magro, ou eu não tenho que sentir que tenho um corpo magro, porque pronto, isto se calhar eu tenho um corpo magro, mas na minha cabeça é que não tenho que estar aqui focada nisto, e importante é eu estar bem mentalmente, eu sentir-me bem, é não estar aqui com estes problemas. E agora estou numa fase em que, ok, tudo bem, mas preciso ser mais saudável. Então, lá está. Agora a minha relação com o corpo eu preciso, se calhar, de comer bem, não propriamente para emagrecer, mas porque eu quero ser uma pessoa saudável, quero no futuro ter filhos, quero ter longevidade, quero fazer exercício porque acho importante ter massa muscular e não o contrário. Acho ótimo. O ideal, na verdade, é fazermos isso tudo pelos dois motivos, não é? E, sobretudo, pela Portanto, questão acho que fomos aqui por picos de... Passei por uma fase difícil em pequenina, o que passou, depois houve aqui, lá está, juntando a questão da saúde mental, que voltaram a vir estes fantasminhas, e neste momento acho que a minha relação e assim está melhor. E a tua amiga, como é que... Olha, amiga, lá está, até nisso acho que acabamos por ser um bocadinho parecidas. Eu nunca passei por nenhum distúrbio alimentar, isso não, mas eu também tenho uma relação muito emocional com a comida. Eu, quando estou mais em baixo, mais nervosa, mais feliz também, mas sobretudo mais em baixo, mais nervosa, tenho zero força de vontade para não comer as neiras, mas assim, um ponto vergonhoso mesmo. E neste momento estou um bocadinho nessa fase, porque deixei de fazer exercício físico no ano passado, quando a minha avó faleceu. Pronto, basicamente eu sou assim, o 8 ou 80. Ou estou a levar tudo direitinho, exercício físico, estou a comer bem, porque quando eu faço exercício físico tenho mais motivação para comer bem, ou então perdido por 100, perdido por 1000, não estou a fazer exercício físico. Assim. Isso é péssimo. Isso não é verdade, e depois isto é uma bola de neve, não é? É um ciclo vicioso. E neste momento eu estou no 80, ou seja, zero exercício físico e a comer muito mal, mas assim, com consciência. Tanto que fiz agora a análise e estou com o colesterol alto. Portanto, já estou naquela fase em que estou a perceber que está mesmo na altura de eu voltar a ganhar juízo, não só porque também esteticamente também já não era isso que eu te ia perguntar, se era por motivos estéticos ou lá está, ou porque... Pelos dois. Assim, para ser completamente honesta, aquilo que mais me custa, porque felizmente a nível de saúde, ok, estou com o colesterol ligeiramente alto, mas acho que é uma coisa que eu vou controlar em breve, e porque eu tenho mais tendência para pensar no curto prazo do que o longo prazo, é mais uma questão estética. É o facto de vestir as calças e de não me servirem, o facto de me ver aqui sentada na câmara e já não gostar assim tanto. Pronto, isso é aquilo que me faz andar para a frente. Mas depois o facto de fazer exercício físico e sentir-me muito mais ágil, muito mais isso é impagável. Eu sei, eu tenho saudades dessa sensação, só que nesse momento não estou ainda aí.
e tenho que voltar a isso. Mas eu sinto mesmo como tu, que é... eu tenho uma relação mesmo muito emocional com a comida. Eu trabalhei imenso, eu mereço mesmo ir comer aquele hambúrguer e aquelas batatas fritas. O fogo está mesmo triste, eu mereço comer um gelado. E então, isto, segundo aquilo que eu tenho ouvido agora, é uma coisa que também acabamos por adquirir muito na nossa infância, porque temos uma relação com a comida em que a comida acaba por ser uma recompensa, acaba por ser... E eu estou com medo de estar a fazer isto com as minhas filhas também. Mas também não sei como não fazer, não conheço outra realidade. E se calhar também só pensas isso porque é uma coisa que vem da tua cabeça, mas eu não sei, sempre que eu estive contigo e com as tuas filhas, nunca te via dar recompensas em formato de... Mas faço um bocadinho, imagina, olha, hoje, se isto correr tudo bem, vamos comer um gelado. Isso é o que eu faço a mim também, e também me dou esse tipo de recompensas, ou então também me dou esse conforto quando estou triste, ou quando estou nervosa, ou quando alguma coisa corre mal, ou então quando estou mesmo cansada, não, hoje não tenho força para ir. Hoje vou ao McDonald's, hoje vou a... Mas eu acho que isso não tem nada de errado quando é de vez em quando. Por exemplo, falando aqui, eu falei destes picos, falando aqui da altura em que eu estava super ok com o meu corpo e com a relação com a comida e tudo mais, o que acontecia era, eu também fazia isso tipo uma vez por semana, mas o que eu tinha noção era, se calhar durante a semana, ao final do dia, tipo, estava no sofá a ver alguma coisa e apetecia-me ir comer porcaria, eu sentia, mas agora vou dormir, nem vale a pena comer. Percebes? Só que lá está, é como tu dizes, quando estamos naquela fase em que já... Tudo é desculpa para ir fazer isso. Sim. Se é porque está feliz, é porque merece a recompensa. Se é porque está cansado, é porque merece não ter trabalho. Sim, eu acho que o que está errado é quando fazemos isso a semana inteira. Mas se isso acontecer de vez em quando, também acho que não é um problema. Há sem dúvida uma necessidade de equilíbrio e equilíbrio é tudo. Nesse aspecto eu tenho isso de bom, que é quando eu me sinto mais saudável, ou seja, estou a praticar exercício, estou a comer direitinho, eu acho que nunca fiquei obcecada para o outro lado, ou seja, acho que nunca fui radical nem fundamentalista em termos de dietas nem nada disso. Se houver um dia em que eu quero ir comer fast food, vou e ponto final. Agora, o que eu acho que no meu caso é menos saudável é o quando estou no 80, que é onde estou agora, que é sem fazer exercício físico e só comer porcaria, no perdido por 100, perdido por 1000. Isso é que acho que é mais complicado. E achas que estás agora a ter essa consciência por ti ou achas que também tem alguma coisa a ver com esta fase que eu acho que estamos a começar a viver, que é a fase da aceitação do corpo já passou e agora estamos a entrar outra vez na moda da magreza extrema? Ou da magreza em si, nem digo na magreza extrema. Olha, acho que é uma boa questão. Eu acho que mesmo que não tivéssemos a entrar, eu estaria agora com esta questão a parar na minha cabeça, porque sei que estou no meu 80, como expliquei há bocado. No entanto, óbvio que eu ouço falar em coisas como Ozempic e Mounjaro ou Mounjaro, não sei bem o nome, e penso, olha, não é? Fico naquela. Olha, no sentido de vontade de... Não, mas ao mesmo tempo, não, porque acho que não faz sentido na minha realidade, mas ao mesmo tempo eu penso, se qualquer coisa temos essa opção. Eu acho que todas nós já passamos por aquela coisa do podia haver um milagre qualquer que nos fazia emagrecer. Ou então, que se calhar que acho me que é por fizesse ter a força de vontade para eu parar de comer fast food todos os dias. Mas eu não sei, porque lá está, eu não fui pesquisar a fundo porque não quero ir pesquisar a fundo, porque não quero muito cair nessa tentação, mas aquilo que me disseram é que é isso que faz. É? Não sei. Porque eu devo ser a única pessoa no mundo que começou a ouvir mais falar sobre isto há pouco tempo. Eu ouvia um bocado tipo, nas notícias e assim, mas não sabia que isto estava uma cena tão comum. Não sabia que tanta gente estava a tomar. Até foi na altura no TikTok e tudo como começou a aparecer é que eu percebi. Então não sei mesmo praticamente nada sobre o assunto. Eu também sim. não quero entrar muito por aí porque também sinto que não estou mesmo devidamente informada. Agora também tenho tido essa percepção que é uma coisa cada vez mais comum e que, sei lá, parece ali... Sim, lá está, eu acho que acaba por ser um bocado apetitoso, digamos, sim, porque é uma coisinha milagrosa para. Mas o que eu sinto também é que... o que eu sinto, não, o que eu sei é que supostamente aquilo foi feito para não é, para as diabetes, sim. para... O Mounjaro acho que não. Ai não? Não, o Ozempic sim. Olha, mas é como eu digo, não estou mesmo informada o suficiente, sim, é aquilo que eu vi pelo assunto, sim. Relativamente a isso, até já em conversa com outras pessoas também já ouvi que supostamente também há quem use simplesmente porque há alguns médicos que estão a passar isso simplesmente por uma questão de a pessoa não se sente bem com o corpo e assim, e eu acho que isso realmente levanta muitas questões que
Olha, não sei, sinceramente, sendo bem sinceras, Acho não mesmo- sabemos é. o que achamos. Acho que são assuntos bastante complexos. Acho que tudo que é relacionado com o corpo é bastante complexo. O que eu acho também é que se isto são medicamentos e assim, é preciso ter mesmo muita atenção. Sim, cuidado. E eu tenho sempre muito receio de tudo o que é medicação e assim, e quais é que são os efeitos a longo termo, Sim, todas sim, essas sim. coisas, sem dúvida. Mas acredito que se calhar há pessoas que até estejam a recorrer ao monjar. Esses Olha, eu vou dizer que medicamentos, essas coisas, não eu não sei. sei se é monjar ou monjar. Ó, produção, já agora? Como é que é? Monjar Eles também, ou monjar? eu acho que eles estão Eles vão nojentos, mas o que é que vocês estão para aí a falar? então, Nós nem pensamos sobre isso. Monjar. Monjar. Monjar, é monjar? Monjar. Monjar. Ok, essa confirmação. coisa, essa Ok. coisa. Pedimos um bocado de ajuda aqui à produção relativamente é monjaro e pelos vistos tanto um como o outro são utilizados para diabetes tipo 2, acho que é isso, ou seja, tudo está associado a doenças, a sobrepeso e tudo mais, só que como foi visto como uma coisinha milagrosa, começou a ser cada vez mais utilizado por pessoas que sentem que estão em sobrepeso, poderão estar ou não sei, isso é sempre uma questão. Mas lá está, depois Pronto. vem mais uma vez a questão psicológica. A pessoa até aos olhos de toda a gente pode não estar com peso a mais, mas se sentir e se Sim. houver ali, não sei, acho que são questões mesmo muito delicadas. O que eu acho é que é bastante delicado é o facto de, se calhar através de comer mais saudável e tudo mais, a pessoa se podia chegar aí, mas porque pelo que também fui vendo, acho que isso não é uma coisa a longo termo, porque para a pessoa continuar magra vai ter que estar constantemente a tomar isso e também não me parece uma imagina, solução viável. Concordo, mas imagina que há, lá está, um distúrbio alimentar associado a qualquer coisa, pode às vezes ser aquele... Tipo, ajudar? ai, não sei, não quero muito entrar por aí, Sim, porque é isso. Depois também existe sempre aqui uma questão que é relativamente que já vi isso muito no TikTok e não sei sinceramente o que acho sobre isto, que é pessoas mais influentes ou que vivem um bocado da imagem de utilizarem Ozempic se deviam ou não dizer. Eu aqui tenho dupla questão. Eu por um lado acho que sim, por outro lado acho que as pessoas não são obrigadas a dizer nada sobre a vida delas. Por outro, aconteceu-me isto a mim, eu juro-te, eu sinto que eu estava a viver numa bolha, eu não estava a saber de nada disto que estava a acontecer e de um momento para o outro comecei a ver pessoas a emagrecerem bastante e agora, se calhar algumas delas nem foi por causa disso, mas eu começo a questionar se foi ou não foi. E não sei, pronto, é querer saber a vossa opinião, o que é que vocês acham, olha, deixem aqui nos comentários. acho que é mesmo uma questão sensível. Agora, lembrei-me a propósito disso, uma influencer americana que eu sigo, não importa também, mas assim, uma influencer mesmo muito grande, que ela tem uma série de filhos e eu lembro-me que ela teve um filho mais ou menos na altura em que eu tive a Camila. E depois dela ter tido o filho, passado muito pouco tempo, pronto, obviamente que isso é relativo, mas pouco tempo, ela estava super magra. E eu olhava para mim, ainda por cima ela tinha mesmo muitos filhos. E depois, obviamente, que há aquelas pessoas que é tipo pós-parto, têm uma recuperação super rápida por uma questão genética, mas nela não parecia ser o caso. E depois comecei a ver imensa gente a dizer que ela estava a tomar Ozempic. Eu não fazia ideia o que era na altura e fiquei naquela. E depois percebi, acho que ela falou que realmente tinha sido isso. E eu, no meu pós-parto da Camila, com uma recuperação, ok, normal, mas que a meu ver gostava que fosse mais rápida, fiquei ali meia Intrigada com sim, aquilo e também do género, como é que ela fez? sim, como é que isto aconteceu? Não sei, acho que isto são mesmo temas muito sensíveis. Mas, por exemplo, eu até, relativamente aqui à moda da aceitação do corpo ou não, também numa influencer estrangeira, também o que me aconteceu foi... Ela vendia, não é vendia, ela partilhava muito a questão da aceitação do corpo, ela era uma, pronto, ela até fazia na própria bio dela, ela tinha como... Body positivity. É isso, não era body positive, era de plus size, pronto, ou seja, assumia-se como plus size, mas de forma, ou seja, de que gostava do corpo dela, Sim, aquela falava aceitação, muito sobre o falava muito assunto. sobre esse assunto, empoderava outras mulheres e assim. E de um momento para o outro ela emagreceu imenso. Achei estranho e depois lá está, até foi aí que eu comecei a ver mais sobre isto, sobre a questão de Ozempic e de monjar e tudo mais. Que ela que tomou isso e estava a falar de uma forma muito leve sobre o assunto. Isso a mim leva-me questões, que é, será que aquelas pessoas estavam a vender a questão da aceitação do corpo porque realmente era o que sentiam, porque era a moda, porque se falava mais sobre isso e agora, como voltamos à questão da magreza já... E encontraram uma fórmula mágica de ficar mais magras, se é isso que sente. Olha, não sei, deixa assim muitas questões. No ar, sim. O que eu acho é que, pronto, para questões de saúde, se é recomendado e assim, pronto, acho que sim, obviamente, ainda bem que temos soluções, entre aspas. Tudo o resto... Acima de tudo, consultem médicos. Sim, médicos. Acho que isso é mesmo mais... Médicos, psicólogos, psiquiatras, médicos não são só
aqueles que cuidam do corpo, mas também os que cuidam daqui desta... Sim, foi exatamente aquilo que eu referi no início do episódio, que é, se calhar eu sentia que odiava o meu corpo e que estava muito gorda, e vendo agora as imagens que eu da altura eu não estava nada assim. Se calhar não precisava de nada milagroso, eu precisava de tratar a minha mente, de tratar o meu psicológico e tudo mais. Amiga, olha, agora até te queria fazer uma pergunta, que é uma coisa que, pronto, surgiu-me no outro dia e fiquei a pensar sobre isso e gostava de te perguntar isto agora a propósito deste tema. Quando tu entras num elevador com espelho, tu ficas virada para o espelho ou de costas para o espelho? Virada para o espelho a tirar fotos. Okay. Atenção, se não tiver de biquíni, se tiver de biquíni... Também não vais no elevador de biquíni? Não, também não. Só se fosse no elevador de, num hotel nas de um férias. hotel de Ok, férias tá ou bem. tudo mais. Ou seja, eu gosto de mim, gosto do meu corpo. Não adoro o meu corpo, mas não adoro determinadas partes do meu corpo. Era mais isso que Acho eu que queria ninguém dizer. adora tudo. Exatamente. Não é? Isso Acho também toda a acho que é gente... perfeitamente normal, compreensível e... Aliás, já aconteceu, graças ao nosso trabalho também, e assim eu conhecer pessoas que na minha cabeça têm tipo um corpo perfeito e elas estarem a partilhar que não gostam, sei lá, ou das pernas ou disto Sim, ou daquilo. sem dúvida. E eu ficar, fogo, Como até assim? aquela pessoa tipo, que uma pessoa acha que, pronto, que adora tudo, tem complexos com determinadas coisas. Acho que é o normal e tem que ser assim. Também não temos que adorar tudo em nós e temos que gostar mais de umas coisas do que outras. Mas no geral, acho que sim. Hoje está a ser assim um episódio um bocadinho mais denso, um bocadinho O mais que eu desconfortável. acho é que vocês não têm noção do quanto nós estamos aqui um bocado com Tensas. receio a dizer tudo isto, agora aqui abertamente. Nós queremos dar a nossa opinião e ter uma conversa de amigas, mas como há tudo na internet agora tem que ter receio, tudo Sim. pode acontecer, nós temos um bocado de receio daquilo que estamos a dizer. Por outro lado, tudo o que queremos neste podcast é que seja uma conversa de amigas, uma conversa leve, como se estivéssemos convosco num café, a falar, sem câmaras, mas fica difícil, portanto, pronto. Porque acima de tudo não queremos ofender ninguém, não queremos melindrar ninguém, não queremos pôr em causa o sofrimento de ninguém, nem dizer que o nosso é mais válido, que o da outra pessoa é menos válido, mas pronto, voltamos a dizer que isto foi a nossa experiência, aquilo que nós sentimos. E que nem sabemos bem se passamos toda a nossa experiência, mas acho que conseguimos passar aquilo que fomos sentindo ao longo dos anos e o que sentimos em relação a tudo isto. E também queremos saber a vossa opinião. E agora vamos à cusca da vizinha, a ver se isto fica mais leve. Ver se isto fica mais animado. Agora tem aqui também uma pergunta assim bem... Seu espelho. Já vivemos tudo um pouco juntas, mas qual foi a experiência que nos uniu ainda mais? Tipo, Olha, acho Então. que fácil até. A nossa ida a Milão acho que foi determinante. Foi ali muito no início da nossa amizade, mesmo muito no início, mas fomos as duas juntas a um evento e praticamente não nos conhecíamos, mas sinto que foi assim a primeira vez onde conversamos um bocadinho mais, onde andamos quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros a sofri pé. de tanto saltos. nesse evento. E tu até tiveste uma quebra de tensão e eu senti que, obviamente a Karina teve uma quebra de tensão e eu fiquei obviamente à beira dela e eu senti que tu não estavas à espera, não sei, Não, por acaso nunca falamos sobre isto. O que eu senti, nós fomos ao evento da About You, quem nos acompanhava nessa altura se calhar viu, em que aquilo, nós achávamos que era uma espécie de gala de atribuição de prémios, não é? Um jantar sentado. Sim, uma coisa sentada. Então, na altura eu fui com uns sapatos super altos que estava a estrear. Uma estupidez que não repetirei. Mas também lá está, por minha inocência eu achava que nós íamos estar sentados, mas não, foi todo um evento de pé. E na altura, não sei se foi só por causa disso, mas tudo um pouco, eu tive uma quebra de tensão gigante. Eu estava com imensos dores de pés, mas depois senti-me mal e tive que ir para a casa de banho porque era o único sítio onde podia sentar, porque não havia lugares sentados em lado nenhum. E a Bárbara ficou comigo lá imenso tempo. Para vocês terem noção, a Chiara Ferragni estava ao nosso lado, eu adoro-a. E nesse momento eu tive uma quebra de tensão, fui para a casa de banho, toda a gente a tentar vê-la e a Bárbara estava lá comigo. Eu estava só tipo, não, vai aproveitar o evento. E ela não foi. E como lá está, na altura nós ainda não éramos tão amigas, Sim, éramos colegas mais conhecidas, sim, e estávamos exatamente. a conhecer, sim. Eu fiquei do género, fogo, ela é mesmo boa pessoa e em vez de estar com as outras pessoas que se calhar até fazia de conta que não estava a ver e deixava ali, como tivemos outras pessoas que até foram à casa de banho que nos conheciam e fizeram um bocado tipo, quero-me ir embora daqui, a Bárbara não, e pronto, por isso sim, E eu acho pensei que... mesmo, não, claro que não, achas mesmo que eu vou? Eu não estava a perceber porque tu achavas que eu ia. Pois, eu mas- acho que eu fazia exatamente a mesma coisa que tu, mas como sabia que lá está outras pessoas não fariam e como era aquele evento e não sei o quê, pronto. Mas sim. Para mim foi marcante. Obviamente que depois disso tivemos muitas outras experiências, mas acho que foi a primeira vez que. Sim. E depois fomos jantar e foi giro.
Foi super Sim, giro, temos que ir tirando a viajar parte do mais. sofrimento. Foi tudo super giro e também acho que sim, acho que a partir daí nos tornamos cada vez mais amigas e pensamos muitas vezes que gostávamos de fazer novamente uma viagem desse género, porque Agora. os nossos maridos também lá estavam e na altura ainda não se conheciam e não estiveram juntos. Estavam cada um no seu Cada um canto. no seu canto, sim. sozinhos, que se estivessem lá neste momento, como já se conhecem e assim, acho que também iam passar um bom bocado. Acho que ia ser, em conjunto ia ser tudo muito mais É giro. fazer Temos outra que vez, repetir. vamos repetir, é Temos isso. que repetir. Ok. Ora, aí escolhes agora tu, sei. amiga. Olha, não sei esta. Até sei. Vamos ao karaoke. Qual é a canção que não podemos deixar de cantar? Produção, preciso de ajuda. Podes pôr, Podem produção. pôr produção. Roda o jingle. Vinhas por Por acaso, no elevador. E nós, o narrador. Sim, precisamos de um microfone para o Fábio da produção, que é o único que sabe cantar aqui. É verdade, de facto. Cantávamos essa, não? Eu acho que sim. Acho que sim. Não sei também. se não ia ter no karaoke, mas a gente colocava. Pois, vinhamos. E aí, é porque isto é um podcast muito famoso. Ah, pois é. E pronto, foi este nosso podcast. Sim. Sabemos que foi assim um bocado menos divertido, Mais mas acho tenso. que assuntos que são importantes falar, que nós também queríamos partilhar por aqui. Se tiverem algo para partilhar connosco, contar a vossa opinião, nós também gostaríamos de saber. E vemo-nos no próximo episódio, que Vai ser mais spoiler leve. alert, vai ser mais divertido. Beijinho. Beijo.